Você está prestes a receber nas mãos um exemplar da editora Peirópolis, em que a peça O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, vem apresentada na linguagem dos quadrinhos. É fundamental que entendamos o quanto O Alto da Barca do Inferno é uma obra atual e quanto ela poderia ser facilmente aplicada na sociedade em que vivemos, substituindo os personagens do Gil Vicente por aqueles que conhecemos e que poderiam se encaixar dentro de um conceito de bem ou de mal a partir daquilo que fazem. Sou Laudo Ferreira, sou ilustrador, roteirista e desenhista de história em quadrinhos. E o que eu achei muito interessante era a atualidade do Gil Vicente. Eu, como um autor de quadrinhos, ele fez algo que eu gostaria de ter feito. Engraçado, ele tem um humor ali, ele é crítico, ele é bem crítico na questão social, ele conseguiu fazer crítica inclusive à própria igreja, então aquilo me interessou muito. Ele colocou alguns tipos da sociedade portuguesa da época, e esses tipos, que eles não têm nomes. Gil Vicente, então, tem a peculiaridade de conseguir trabalhar com as mazelas da sociedade, mostrar os problemas inseridos naquele espaço em que ele vivia, sem ofender instituições, mas sim pessoas. Acho que esse é um aspecto muito importante, porque os personagens do Alto da Barca do Inferno são julgados por suas atitudes, o que não depende exatamente da função que exercem. Em outras palavras, não são todos os padres que são condenados ao inferno, segundo Gil Vicente, mas apenas aqueles que têm determinados comportamentos que não condizem com a Igreja Católica. Todas as cafetinas, no caso da Brígida Vaz, que seriam condenadas. Então é muito interessante essa habilidade deste autor de criticar a sociedade em que está inserido, de falar de poderosos que se comportam mal, mas ainda assim continuar sendo financiado pelo rei. Ter esse espaço de fala, uma vez que ele não condena a sociedade de forma geral, mas comportamentos desviados de um padrão esperado. Além disso, temos nas nossas mãos uma obra em quadrinhos. O gênero quadrinhos é cada vez mais explorado na escola e compreendido como um dos gêneros em circulação na nossa sociedade com o qual precisamos ter contato. No caso do Gil Vicente, foi feito um trabalho muito detalhado com essa edição para que as personagens, nas suas vestimentas, nos objetos que carregam, tenham os seus pecados reforçados, o que contribui muito para a compreensão do texto como um todo. Estamos falando, então, deste autor, do humanismo, passagem da Idade Média para o Renascimento, quando os valores humanos são colocados em pauta e questionados segundo uma mentalidade teocêntrica, portanto, voltada completamente para a ideia de que Deus é o centro do mundo, como se divulgava na Idade Média. Dentro do teatro praticado na Idade Média, um tipo muito específico de encenação era chamado de auto. O que é um auto? O auto é uma peça de teatro que carrega em si finalidades moralizantes. Portanto, é uma peça que é representada com a intenção de ensinar algo a esse público. E por isso, auto. Você provavelmente tem na sua memória Auto da Compadecida, E também Auto de Natal. Normalmente são peças de teatro que representam o nascimento de Jesus Cristo, feito dentro das igrejas. Foi desta ideia que Gil Vicente partiu. A intenção de escrever O Alto da Barca do Inferno, em que fossem analisados os comportamentos das personagens na sociedade, com essa intenção pedagógica, com a intenção de explicar determinados comportamentos desejáveis ou não desejáveis por meio da peça. Então estamos diante aqui de um texto clássico, no sentido da sua importância e da sua atemporalidade, um texto muito atual, traduzido para uma versão em quadrinhos, sem perder em nada suas características de metrificação, de rima, propostos originalmente pelo autor. Por mais antigo que ele seja, ele está falando de coisas pertinentes, Para que a gente tenha uma ideia, a maioria dos vestibulares cobra o trabalho com teatro a partir desse gênero, da forma como ele foi explorado em Portugal.
E Gil Vicente é considerado o pai do teatro português. Foi, portanto, o primeiro homem que conseguiu, de certa forma, retirar o teatro de dentro da igreja. O teatro que durante a Idade Média se limitava às expressões católicas dentro das igrejas, foi trazido para a praça e depois para os castelos, onde eram apresentados os espetáculos escritos por esse grande autor do fim do século XV e começo do XVI em Portugal. O Alto da Barca do Inferno está completamente inserido dentro do contexto da Contra-Reforma. Aliás, não é uma coincidência o fato deste espetáculo ter sido encenado pela primeira vez exatamente no ano de 1517, quando Lutero, ex-integrante da Igreja Católica, resolve protestar contra alguns procedimentos. Em reação, a Igreja precisou perseguir autores que pensavam diferente, condenar e proibir determinados livros. Portanto, percebemos que Gil Vicente está inserido no momento de finalização desse pensamento teocêntrico e absoluto que ele, de certa forma, mantém na sua peça, e já está se lançando para um outro universo em que a literatura ocupará um grande espaço, que é o universo da crítica social, da análise um pouco mais aprofundada de conflitos humanos. Nesse sentido, as personagens de Gil Vicente são chamadas de alegorias ou tipos sociais. As alegorias representam um símbolo. Um personagem que se chama Diabo, por exemplo, não existe na vida concreta. Ele é apenas um símbolo de vários valores relacionados à ideia de mal. Da mesma forma, o anjo são alegorias. As personagens julgadas, na sua grande maioria, são tipos sociais, porque representam determinadas funções específicas na sociedade e comportamentos em relação àquela função. Gil Vicente está inserido dentro de um contexto em que muitos outros autores trabalham com esse tipo de teatro. Em língua portuguesa, ele é o primeiro, mas na Espanha, por exemplo, Lope de Vega, Tirso de Molina também exploraram esse tipo de representação. Representação em versos, com uma linguagem que varia de acordo com o personagem que está em cena e que tem uma potencialidade, uma abrangência muito grande com relação ao público que iria assistir a uma peça como essa. Com a percepção de que há toda uma sociedade do século XVI sendo analisada na mentalidade teocêntrica de um autor fundamental do período, o pai do teatro em Portugal, é uma ótima oportunidade para que você mergulhe nesse universo, tendo contato com o texto do Gil Vicente na íntegra. A linguagem é, então, algo a ser observado e valorizado, porque faz parte de forma contundente da composição desse trabalho do Gil Vicente.